Desde o começo do ano, nós temos trazido nos domingos pela manhã algumas mensagens baseadas na carta de Paulo aos Efésios. E hoje, excepcionalmente, nós estaremos trazendo a sequência desta mensagem na carta de Efésios, no capítulo 2, dos versículos 8 a 10. Se você quiser saber as mensagens que vêm antes, do capítulo 1 até agora, você pode depois acompanhar pelo YouTube. Nós temos ali cada uma delas. E hoje chegamos então ao capítulo 2, ao versículo 8, quando nós lemos assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Estava uma vez num congresso debatendo qual seria a principal diferença entre o cristianismo verdadeiro e todas as outras religiões. Estavam lá discutindo, seria a ideia de ressurreição de mortos? Não, porque várias outras religiões têm essa mesma doutrina. Seria a crença num único Deus? Também não. Existem outras religiões, como o judaísmo e o próprio islamismo, que são também monoteístas. Seria a ideia de que existe apenas um Deus todo-poderoso? Não, também não. E estavam ali então discutindo qual seria esta distinção que tornaria o cristianismo uma religião absolutamente singular. Passou então, naquele encontro, naquele momento de discussão, o famoso filósofo cristão e teólogo C.S. Lewis. Ele disse: é muito fácil saber qual é essa grande diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões. É a doutrina da graça de Deus. É a graça de Deus que torna o cristianismo algo completamente diferente de qualquer outra religião. O cristianismo autêntico tem esta marca, mais do que uma doutrina, esta realidade que envolve as nossas vidas. O que significa, então, a graça de Deus? A graça de Deus significa que o amor de Deus por nós é um amor imutável. O amor de Deus é diferente, completamente diferente do amor humano. O amor de Deus não se conjuga com eu amo você se, ou eu amarei você quando, ou eu amo a não ser que. Não, a graça de Deus, ela é estendida, ela é oportunizada para todas as pessoas. Graça de Deus significa que há um Deus santo, mas que perdoa os homens e mulheres que são pecadores, que nutre um amor incondicional e descritível por todas as pessoas e não exige que eles mudem de vida previamente para que possam ser amados e acolhidos em seu lar. A graça de Deus significa que Deus nos oferece muito, mas muito mais do que nós merecemos. Graça, então, o conceito mais simples e curto é favor imerecido. Nem todos têm conhecimento desta graça de Deus. Nem todos têm a compreensão que a graça de Deus é, de fato, indispensável para uma verdadeira comunhão com Ele. Nem todos têm a percepção da grandeza, da preciosidade que é a graça de Deus. Um cristão nominal, uma pessoa que se considera um cristão, porque nasceu em um ambiente cristão, porque, quem sabe, aprendeu as histórias da Bíblia e sabe a maioria das histórias da Bíblia de cor, ou porque participa de uma igreja, porque concorda com os ensinamentos morais do cristianismo, pode ainda não ter se apropriado, pode ainda não ter descoberto, na verdade, a extensão desta graça de Deus. E uma pessoa que não se apropriou desta graça divina, ela vive insegura, ela não tem certeza de sua salvação. E eu paro aqui e pergunto para cada um de vocês que está aqui: qual é a sua situação espiritual neste quesito? Você tem consciência que já se apropriou plenamente da graça de Deus? Como é que esta graça tem afetado a sua vida? A graça de Deus está disponível para qualquer pessoa, mas há um detalhe importante que a Bíblia sempre registra. Esta graça nos chega por um canal, esta graça nos chega por um meio,
E este meio é Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, mesmo que Deus queira derramar esta graça sobre nós, nós não conseguimos alcançá-la. Ela não chega para cada um de nós, porque ainda que Deus nos ame e seja uma fonte inesgotável de amor, mas o meio pelo qual este amor chega para cada um de nós é Jesus Cristo. Eu sei que existe aquilo que os teólogos chamam de graça comum, ou seja, bênçãos que Deus derrama sobre todas as pessoas, independente de uma presença real de Jesus. A Bíblia diz que o sol brilha sobre justos e injustos, o alimento que a terra produz, o ar que respiramos, a capacidade que nós temos de amar ao próximo, a capacidade que temos de amar um filho, um esposo, a esposa, de nos apaixonarmos e desfrutarmos de uma relação gostosa com uma pessoa com quem escolhemos compartilhar a vida, as habilidades que Deus nos dá, a capacidade de trabalhar, de produzir progresso, tudo isso é graça de Deus, mas faz parte dessa graça comum. O texto que nós lemos aqui fala de uma graça que passa por meio de Jesus Cristo e ela tem um propósito específico, é a graça salvadora que há em Cristo Jesus. Esta graça traz perdão dos pecados. Esta graça nos faz filhos de Deus, nos dá vida. Como eu falei na semana passada, nos leva da sepultura para o trono, no plano espiritual. E a pergunta que eu volto a fazer é, você já desfruta desta graça salvadora que há em Cristo Jesus? Estes versículos nos apontam duas respostas que nós podemos dar à graça de Deus. Mais do que podemos, eu diria que nós devemos dar à graça de Deus. A primeira resposta que podemos dar a esta graça que nos é oferecida por meio de Jesus Cristo está nos versículos 8 e 9, que eu vou reler. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então respondemos à graça de Deus, em primeiro lugar, depositando a nossa fé exclusivamente em Cristo Jesus. Aonde a graça de Deus pretende nos levar? A graça de Deus pretende nos levar à salvação. Pretende nos levar à condição de pessoas que são salvas. E a salvação envolve muitas áreas, muitos aspectos. Perdão de pecados, libertação da morte, da escravidão espiritual, da ira de Deus. Tudo isso está aí nos primeiros capítulos, primeiros versículos do livro de Efésios. E como podemos então alcançar esta salvação? O texto é muito claro. A salvação não é algo que podemos alcançar com os nossos próprios esforços. Imagine que você esteja perdido. Você sofreu um acidente com o seu carro, caiu num vale profundo, e você está ali, ninguém sabe que você está ali. E você se acidentou muito, você está todo machucado, você está quase morrendo. E mesmo que você conseguisse ter alguma força para sair do carro, você não teria a mínima chance de chegar numa estrada, porque a altura é muito grande, é impossível alguém chegar ali sem um outro recurso. O carro está lá no fundo do buraco e você lá embaixo também. E se você ficar ali muitas horas mais, você vai morrer. Não há solução para você. Ou melhor, só existe uma solução para você. Se vier um helicóptero, se vier um resgate e tirar você daquele lugar. Assim é a nossa condição no sentido espiritual. Nós não temos a mínima chance de sairmos do buraco do pecado. Nós não temos a mínima chance de reerguermos de uma situação que está nos levando à morte cada vez mais. No sentido espiritual, não temos condição de fazer nada. E aí é que as pessoas se equivocam, a grande maioria das pessoas se equivoca, porque o senso comum, a lógica, a religião, nos diz que nós temos condição. Diz que se fizermos determinadas coisas, nós vamos conseguir sair dessa situação de perdição espiritual, de desorientação espiritual, de salvação, de morte para a salvação. O grande diferencial do cristianismo é exatamente a graça de Deus, que nos busca, que nos tira desse fundo do poço. Muitas pessoas pensam que a salvação é resultado das obras. Eu vou fazer alguma coisa e o resultado vai ser a salvação. Outros, lendo a Bíblia, dizem, não são as obras que salvam. O que salva são as obras mais a fé. Então, obras mais fé igual salvação. Mas não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que quando você tem fé,
você vai alcançar a salvação. Quando você deposita esta fé, não em um Deus genérico, mas em Jesus Cristo, que deve ser o objeto de nossa fé. Quando você coloca a sua fé em Jesus, você será salvo. Simples assim. Fé em Jesus produz salvação. Salvação que significa, repito, não apenas o perdão dos pecados, não apenas uma nova filiação, mas uma nova vida que Deus vai trazer para você. Por que as obras não salvam? É muito fácil respondermos essa questão. As obras não salvam porque creio que se as obras, especialmente aquelas boas obras que implicam em dar dinheiro, os ricos teriam mais chance. A pessoa teria muito mais dinheiro para compartilhar e teria muito mais chance de ser salvo do que uma pessoa muito pobre. Não seria uma coisa justa, porque algumas pessoas não têm tantas oportunidades de fazer o bem, e outras já viveram num ambiente em que foram ensinadas e orientadas para fazer o bem ao próximo. Então, esse ambiente que a pessoa nasce favoreceria que ela pudesse receber essa salvação pelas obras. Além disso, há uma outra questão. Qual a quantidade de obras seria necessária para que eu pudesse finalmente garantir a minha salvação? Será que seria uma espécie de média entre coisas erradas que eu faço e coisas boas? Tira-se a média, se você tiver mais do que 50% de coisas boas, você será salvo? Não é assim que funciona. Como ficaria a situação daquele ladrão lá na cruz, que não tinha como fazer boas obras nenhumas? E Jesus vira para ele e diz, olha, você vai estar no paraíso comigo hoje. Que boa obra aquele homem pôde fazer, depois de ter uma vida que o condenou à própria cruz. E tem um outro detalhe. Imagine que eu chegasse lá no céu, porque fiz boas obras aqui na terra. Imagine que eu chegasse lá no céu, porque eu fui um pastor aqui na terra. Eu chegarei lá e dizer, olha, sabe por que eu estou aqui? Porque eu fui uma pessoa que procurou fazer o que é certo, procurei ajudar as pessoas, eu dediquei a minha vida a Deus, eu preguei, eu fui um pastor. Com certeza, se esse fosse o sentimento predominante do meu coração, sabe como é que seria o nome desse sentimento? Orgulho, vaidade. E lá no céu não há lugar para isso. Lá no céu não há lugar para nenhum orgulho, para nenhuma vaidade. Essa foi a grande descoberta de Lutero. Que a salvação não era por obras meritórias, não era por um compromisso com a igreja. O que salva você não é ser batizado numa igreja batista, mudar de religião, mudar de igreja, não. A salvação não está na igreja, a salvação não ocorre porque você é uma boa pessoa, a salvação resulta simplesmente da graça de Deus que está em Cristo, a qual nos apropriamos pela fé. Porque a salvação é um presente de Deus. Não algo que você conquista pelo seu mérito. Não é um prêmio por um desempenho. É simplesmente um presente. E tudo o que nos cabe fazer é estender as mãos para receber esse presente. E esse estender as mãos para receber o presente se chama fé. O que nos cabe fazer é pegar a fé, que ela própria também é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus, e escolher colocá-la em Jesus. Não desviá-la para qualquer outra pessoa, para qualquer ideologia, para qualquer obra, para um guru, para um time de futebol, para um santo, qualquer que seja outra direção. O grande diferencial do cristianismo é que ele não permite compartilhar a sua fé com outras ideias, com outros caminhos. Ele exige exclusividade. Então, quando você coloca a sua fé apenas em Jesus, você está, então, pavimentando o caminho para que essa graça de Deus chegue na sua vida. Porque fé é mais do que acreditar. Fé envolve acreditar, sim, nos fatos básicos que estão na Bíblia, mas é mais do que acreditar que isso é verdade. A fé leva a uma atitude de entrega, uma atitude de confiança em Deus, uma atitude que gera esperança no seu coração e que gera amor. Então, a graça de Deus é recebida por meio da fé em Jesus, e esta fé vai mudar a sua vida. Então, mediante a graça de Deus, o que você tem que fazer em primeiro lugar, e que muitas pessoas aqui já fizeram, é simplesmente crer em Jesus. Crer em Jesus de todo o seu coração. Crer em Jesus como seu Salvador.
Crer que o sacrifício dele na cruz é suficiente para a sua salvação. Porque quando você não crê nisso, você está diminuindo o peso e o significado da morte de Jesus. Se você pudesse chegar ao céu pelos seus próprios esforços, pense bem comigo isso. Para que Jesus teria vindo aqui na Terra? Simplesmente para mostrar como a gente deve viver nesse mundo? Bem, para mostrar como a gente deve viver nesse mundo, bastava ele ser um mestre. Ele não precisaria ter enfrentado a cruz. Mas a cruz e a ressurreição de Jesus mostram um significado ainda maior na sua vida. Então, quando você entende o significado da morte e da ressurreição de Jesus, você entende que ele veio com um propósito específico. A resposta adequada a este sacrifício de Jesus, a essa manifestação da graça, da bondade de Deus, é exatamente a fé. É isso que Deus espera de você. Porque tudo que podemos fazer é esta fé que Deus mesmo nos dá, direcionar para a pessoa certa, Jesus Cristo. Mas respondemos também à graça de Deus, vivendo a nova realidade da transformação espiritual que resulta em boas obras. Que fique bem claro, o objetivo de Deus, ao nos enviar o seu Filho, a nos oferecer a sua graça, não é apenas como que carimbar o nosso passaporte que nos garanta uma entrada no céu. O que Deus deseja fazer, meus queridos irmãos, amigos, é uma obra de transformação na nossa vida que impacte a sociedade. Quando nós recebemos a salvação pela fé, nós nascemos de novo. Não é simplesmente um assentimento mental. Algo acontece na nossa vida que nós não temos como explicar e provar por A mais B, mas algo acontece. Começa, então, um processo de recriação no sentido espiritual. É o que diz o texto. Porque somos criação de Deus e realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus antes preparou para nós as praticarmos. Ou seja, não é simplesmente dizer, eu aceitei Jesus, eu coloquei a minha fé em Jesus, e agora então garanti meu lugar no céu, e é só isso que Deus quer para mim. Não, o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer é algo muito maior. Quando você de fato crê em Jesus de todo o seu coração como Senhor e Salvador, você direciona a fé para Ele, acontece um processo transcendental em você e você se torna uma nova criatura. Talvez você não saiba o momento exato em que isso aconteceu, você não teve uma transformação que você possa olhar no espelho e dizer, agora eu sou uma pessoa nova, porque a sua aparência talvez não tenha mudado muito, mas o fato é que algo aconteceu no seu interior. Você foi criado por Deus uma vez quando você nasceu, mas agora em Cristo, por meio de Cristo, você é uma nova criação. É interessante que a palavra criação aqui, no original, é poema, de onde vem a nossa palavra poema. Então você imagina, você, cada um de nós, é um poema de Deus, é uma obra-prima de Deus, uma obra singular de Deus. E nós, então, nos tornamos este poema de Deus, no qual Deus vai demonstrar a sua beleza, o seu amor, a sua graça ao mundo através das nossas vidas, através desse processo de recriação. A camisa que os irmãos que se batizaram nesta noite usam, tem uma frase, eu nasci de novo. É exatamente isso, um novo nascimento, por meio de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Lembra daquilo que eu falei no começo? Algumas pessoas pensam que a salvação é obras igual salvação. Outros pensam que obras mais fé em Jesus igual a salvação. Nós entendemos que não é assim. Nós entendemos que Deus coloca no nosso coração a capacidade de crer, e nós então, iluminados pelo Espírito Santo, decidimos crer em Jesus, e a nossa fé vai então nos levar à salvação. Mas esta salvação, ela não é um fim em si mesma. Esta salvação nos leva a uma nova vida, e esta nova vida nos leva a obras, que não são simplesmente obras humanas, são obras que têm um diferencial em relação àquilo que nós mesmos podemos produzir como seres humanos. Então a fórmula é fé, salvação, transformação de vida interior, que vai resultar em obras, nova criação. Deus nos criou para que possamos praticar boas obras. E qual a diferença entre essas boas obras que um cristão pratica e estas boas obras que um ser humano pratica independente de um relacionamento com Deus?
porque o ser humano pode praticar muitas boas obras independente de um relacionamento com Deus. A diferença é que essas obras, ainda que ajudem o próximo, ainda que possam contribuir para o progresso da sociedade, elas não têm uma origem na vida espiritual. Elas têm uma outra origem. Estas obras geralmente trazem à pessoa uma sensação de orgulho, de vaidade. Estas boas obras de um ser humano que ainda não é salvo, elas não têm como o alvo, como objetivo, glorificar a Deus. A pessoa muitas vezes faz para que ela possa receber o aplauso humano. Outras vezes a pessoa pratica essas obras, não como uma expressão, como um final de um processo de salvação, mas tentando ganhar a salvação. Olhando de fora, talvez você não perceba muita diferença entre uma obra espiritual e a obra que não é espiritual. Parece até que o resultado humano é o mesmo, mas não. Ambas podem ajudar a humanidade, mas aquela que vai realmente fazer diferença, num sentido mais profundo, é esta obra que é fruto de uma transformação do Espírito Santo na vida da pessoa, porque esta obra vai redundar na glória de Deus acima de tudo, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Por isso que nós vemos aqui nesse texto que nós fomos criados para praticarmos boas obras. Então, grave bem isso. A graça de Deus não é algo para eu desfrutar apenas para mim mesmo, dizer, puxa, eu fui salvo pela graça, que coisa maravilhosa, agora estarei com Deus para sempre. Isso você pode celebrar, mas isso você não guarda apenas consigo. Você celebra, e você é recriado, e você vai praticar boas obras. Que significa obras de caridade, sim. Significa obras de solidariedade, mas significa algo mais ainda. E este algo mais, uma pessoa que não é um cristão ainda, que não é salvo, ele não pode oferecer para ninguém, porque ele não tem para si, que é apresentar o caminho da salvação. Que boa obra mais ampla, mais completa, de maior valor pode haver na vida de uma pessoa do que apresentar à pessoa um caminho que leva a pessoa à comunhão com Deus, à paz eterna, à salvação, à vida eterna com Deus por toda a eternidade. Que obra é maior do que essa? Você percebe? Então Deus nos criou para que nós pudéssemos, em parceria com Ele, espalharmos as boas novas do Evangelho, para que possamos praticar boas obras para abençoar as pessoas e mudar o mundo. Todos que se batizaram, qualquer que tenha sido a época da sua decisão por Cristo, estão aqui provando, estão aqui dizendo, eu creio na graça de Deus, eu me apropriei desta graça, eu vivo por meio desta graça, porque a graça não apenas nos salva, mas a graça nos preserva no caminho da salvação. A graça nos santifica e transforma. O coração de uma pessoa que experimentou a graça de Deus tem um grande diferencial. É um coração cheio de gratidão. E tudo aquilo que fazemos nesse caminho das boas obras é um caminho que tem como motivação número 1 da vida a gratidão. Não faço para pagar. Não é que a salvação é adquirida. Agora eu vou pagar as parcelas. Não. Tudo é gratidão. A resposta certa à graça de Deus é a gratidão por esta graça. Esta graça que nos transforma. Porque graça significa amor. Imagine um rapaz que se apaixone por uma moça maravilhosa. E esse rapaz tem uma vida muito desregrada. Ele faz um monte de coisa errada. Mas um dia, ele se apaixona por essa moça. E essa moça se apaixona por ele. Eles começam um relacionamento. E este relacionamento desta moça de boa índole, essa moça que tem altos propósitos, esse relacionamento vai fazendo com que este rapaz vá mudando os seus valores, os seus gostos, vá mudando a sua vida e deixando as coisas erradas que ele fazia, deixando uma vida de pecado, tudo porque ele está envolvido numa atmosfera de amor. Se no sentido humano isso pode acontecer até uma certa medida, muito mais no sentido espiritual. É impossível nos relacionarmos com Deus de amor e permanecermos exatamente da mesma maneira. Você já parou para refletir sobre o significado do amor e da graça de Deus? O envio de Jesus Cristo ao mundo, a sua morte na cruz, a transformação da sua vida a partir do relacionamento com Jesus, foi por amor, apenas por amor. E aqui então, encerramos, levando você a pensar o seguinte: como estou respondendo à graça de Deus?
Talvez algumas pessoas nem tenham consciência que existe esse negócio chamado graça. Talvez alguns respondam friamente, legal, Deus me ama, ótimo. Talvez alguns estejam considerando sobre esta graça, de fato isso é algo que eu devo pensar. Talvez você esteja pensando, eu quero receber essa graça, estou tentando abraçar essa graça, ainda não tenho certeza que se isso já aconteceu na minha vida, mas eu quero que aconteça. Talvez você já tenha essa ciência, mas diz, eu quero me comprometer de verdade a viver dentro desta graça de Deus. Eu quero ter um relacionamento mais profundo com Deus. Ou talvez você esteja naquele estágio de dizer, eu já recebi a graça de Deus, sim, me apropriei, mas eu quero que ela me transforme cada vez mais. Eu quero que essa transformação espiritual resulte cada vez mais em obras que glorifiquem a Deus. Qual é a sua resposta à graça de Deus?